Bom dia, hoje são 26 de setembro de 2017, terça-feira, Fortaleza, Ceará, Brasil. Este mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Este, o 27º vídeo, 27, com o título Teólogo Norman Geisler e Verdades Bíblicas. Estou aqui fazendo uma pequena série sobre o livro que aqui está, não é? Enciclopédia Popular, Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia. Este livro aqui foi escrito por dois doutores, por dois mestres. O Norman Geisler, que é doutor em teologia e mestre em filosofia, e o Thomas Rowe, que é mestre em estudos bíblicos. Os dois são cristãos fundamentalistas. Cristãos fundamentalistas são aqueles que leem a Bíblia, interpretam a Bíblia literalmente ao pé da letra. Daí os absurdos contidos nos livros de cristãos fundamentalistas. Eles tentam inutilmente transformar lendas bíblicas, contos bíblicos, como se fossem fatos reais. Daí os absurdos, daí o ridículo contidos nos livros desses autores. Muito bem, o Norman Geisler e o Thomas Rowe moram nos Estados Unidos da América do Norte, são cristãos evangélicos, eles têm ali vários livros publicados, né? E esse aqui foi traduzido para a língua portuguesa e aqui publicado no Brasil. É um livro famoso no meio evangélico, no meio protestante. Um livro cheio de fantasias e de muitos erros, como os livros, em geral, de apologética cristã. Eles dizem que a apologética cristã é a defesa racional do cristianismo. Isso é uma loucura. O cristianismo é mais uma fantasia religiosa. Tentar defender racionalmente o cristianismo é cair no ridículo, como estou mostrando aqui, de forma simples. Muito bem, vamos a mais um trecho de uma página aí do livro de Norman Geisler, não é? Vamos a mais um trecho. Neste vídeo aqui, o título é Deus puniu a família de Acã pelos atos praticados somente pelo Acã. Esse título aí mostra, gente, o que eu sempre digo aqui, não é? E que há também, e que foi mencionado, melhor dizendo, em outros vídeos aí da série Norman Geisler. Aqui é aquela velha visão errônea do homem antigo de justiça. No mundo antigo, eles achavam justo, e o que é uma coisa hedionda, eles achavam justo uma pessoa inocente pagar pelos erros de uma pessoa culpada. Era a pena passando da pessoa do criminoso. E no caso da Bíblia, que é um livro religioso, é a pena, a punição, passando da pessoa do pecador, o que é uma loucura. E a Bíblia, como sempre digo, está repleta de contradições. E por que contradições? Porque a Bíblia é um conjunto de livros que não foi escrito esse conjunto por apenas uma pessoa, entendeu? Várias pessoas estão ali no que conhecemos por Bíblia. Daí as contradições. As pessoas iam pegando ali manuscritos e iam escrevendo, copiando, e ao copiarem, essas pessoas acrescentavam
seu ponto de vista. Entendeu? Eles não estavam preocupados se o seu ponto de vista iria contrariar aquele ponto de vista do outro autor. Daí as contradições. Na Bíblia, temos aí mais essa contradição. Passagens bíblicas dizem que Deus não pune os filhos por causa dos atos praticados por seus pais. Já outras passagens bíblicas, e essa aí com muito mais frequência, de Gênesis ao Apocalipse, elas dizem que Deus pune os filhos por causa dos atos praticados por seus pais. Os cristãos não veem essa contradição tão clara, tão cristalina, porque a fé, a crença religiosa cega as pessoas. Cega. Como dizia Sigmund Freud, o pai da psicanálise judeu e ateu, ele dizia que a religião é um sistema de ilusões de desejo com recusa da realidade. Uma confusão alucinatória radiante. E é verdade. Tanto que um cristão comum, ele não vê essas contradições na Bíblia, porque colocaram na cabeça dele que a Bíblia é um livro sagrado, entre aspas, que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. Espírito Santo não existe. O único Espírito Santo que conheço fica aqui no Brasil, na região sudeste, cuja capital é Vitória. E ali você tem Guarapari, não é? Você tem ali inúmeras cidades no estado do Espírito Santo. Esse Espírito Santo aí, de fato, existe e fica no Brasil. Não há Espírito Santo como entidade, entre aspas, espiritual. Isso não existe. Isso é criação do homem. Portanto, a Bíblia está repleta de contradições. E o que vamos ver aqui no quadro hoje é mais uma, trazida aí por Norman Geisler. E ele tenta, inutilmente, disfarçar, dizer que isso não é contradição. Só que ele mesmo depois assume que sim. Então, vamos aqui a mais um vídeo. A pergunta lá em cima é: Deus puniu a família de Acã pelos atos praticados apenas pelo Acã, o que é uma injustiça? Claro que sim, claro que sim. E vou mostrar isso aqui em vários vídeos. O Norman Geisler, nesse trecho aí, ele faz ali, escreve muito. Ele escreve muito sobre o que está aqui, não é? Em razão disso, como ele escreve muito, como ele erra muito e como ele deturpa muito o texto bíblico, então vou aqui fazer talvez aí uns 3 ou 4 vídeos sobre o assunto que aqui está. Então essa é a primeira parte do título que aqui está, tá? Deus puniu a família de Acã pelos atos praticados somente pelo Acã? Deus puniu os filhos de Acã? Puniu as filhas de Acã apenas por causa do ato praticado somente pelo Acã? Claro que sim. E para que você entenda esse Acã aqui, eu vou explicar a você a história, senão você não vai entender nada. Isso aqui tudo é lenda bíblica, tá bom? Então vamos lá. Acã. Você vai entender primeiro o que é isso. Acã. Vamos lá. Na lenda bíblica, em Josué, os hebreus invadiram Jericó. Isso não é história, gente. Isso é lenda. Hebreu algum invadiu Jericó, se apossou de Jericó. Então isso é lenda. Vamos lá. Os hebreus, na lenda bíblica, invadiram Jericó, que era uma localidade ali com várias pessoas. E diz aqui a lenda bíblica, em Josué, que os hebreus entraram lá, em Jericó, e mataram ali as pessoas de Jericó. Mataram os habitantes de Jericó. Mataram ao fio da espada os hebreus, hein?
aqueles mesmos que colocaram lá atrás, em Êxodo, não matarás, não roubarás. E eles estavam aí, na lenda bíblica, em Jericó, matando e roubando. Muito bem, os hebreus entraram em Jericó e ali eles mataram os habitantes, homens, velhinhos, mulheres, criancinhas inocentes, todos foram mortos ali pelo povo hebreu. Amando de quem? Amando, na lenda bíblica, do Deus hebreu, o Deus de Norman Geisler, o Deus dos cristãos. Muito bem. Então, quando os hebreus, entrando em Jericó, mataram ali seres humanos e até os animais irracionais, os hebreus aproveitaram e roubaram os bens dos habitantes de Jericó. Os hebreus levaram consigo o ouro, prata, utensílios de bronze, utensílios de ferro, etc. Tudo isso está na Bíblia, mas o cristão não vê porque a cega, ou melhor dizendo, porque a fé o cega. Muito bem. Então levaram ouro, prata, utensílios de bronze e de ferro com eles, os hebreus, Josué e sua turma. Muito bem. Quando ali Josué e sua turma estavam ali nas tendas, um hebreu chamado Acã, ele fez o que? O Acã, ele roubou ali um pouco do ouro, um pouco da prata, um pouco ali dos utensílios de ferro e de bronze, e roubou também uma capa babilônica. O Acã foi devagarzinho, sem que o Josué visse, ele roubou essas coisas ali, não é? Que estavam nas tendas ali dos hebreus. E o Acã escondeu esses produtos do furto, ele os escondeu ali no meio da tenda, debaixo da terra, para que ninguém visse. Somente o Acã sabia desse furto, correto? Muito bem. E na lenda bíblica, mais à frente, os hebreus resolvem invadir mais um lugarejo, um lugar pequeno, chamado Ai. Quando os hebreus vão invadir esse lugar, o que acontece? Os hebreus perdem a batalha. O povo de Ai se defende e ali mata alguns hebreus. E os hebreus voltam para suas tendas muito tristes, porque perderam ali a luta contra os moradores de Ai. E aí o Josué, sem entender o porquê, o Josué tenta conversar com Deus, na lenda bíblica, para saber por que Deus não deu a vitória ao povo hebreu ali diante do duelo com o povo de Ai. E aí o Deus hebreu diz que ele não ajudou o povo hebreu a derrotar o povo de Ai, porque o povo hebreu estava ali devendo uma coisa a ele, ao Deus hebreu. O Deus hebreu diz a Josué que alguém ali, Deus não sabia também, Deus diz a Josué que alguém ali dos hebreus praticou coisa condenada, ou seja, praticou um furto. Então, entre os hebreus, furtar era errado. Já em relação aos hebreus com outros povos, furtar era coisa certa. Que loucura! Pois bem, então Deus disse a Josué que não ajudou o povo hebreu a derrotar o povo de Ai, porque o povo hebreu estava devendo a ele. Algum hebreu havia furtado aqueles bens que os próprios hebreus roubaram do povo de Jericó. Correto? Vai entendendo? Muito bem. Então Josué fez uma pesquisa, uma investigação. Josué ali começou a fazer questionamentos com alguns hebreus para saber
qual foi aquele hebreu que furtou alguma coisa que veio também dos habitantes de Jericó. E aí Josué chegou a entrevistar o Acã. E Josué perguntou ao Acã se o Acã tinha algum envolvimento nesse furto, não é? Josué perguntou de forma indireta: Acã, diga a verdade, né? Diga a verdade se você fez alguma coisa errada. Aí o Acã confessou o furto ao Josué. O Acã disse ao Josué que realmente pecou contra o Deus hebreu. O Acã diz a Josué que realmente ele furtou utensílios de prata, utensílios de ouro e também furtou uma capa babilônica. E que tudo isso estava escondido no meio de sua tenda, debaixo da terra. Ao ouvir essa confissão de Acã, Josué pegou o Acã, pegou os filhos de Acã, pegou as filhas de Acã e os levou a um campo, longe da tenda de Acã. E ali, diz a Bíblia de forma clara, incontestável, sem deturpação alguma, diz ali que Josué, invocando o Deus hebreu, Josué mandou o povo de Israel apedrejar o Acã, apedrejar filhos de Acã, apedrejar as filhas de Acã, pelo que o Acã, seu pai, fez. Então aí é mais um exemplo de que o Deus hebreu condenava, punia as pessoas inocentes por causa de atos praticados por seu pai. Isso aí está na Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. Essa punição completamente injusta que mostra um passado terrível, um passado em que as pessoas não tinham uma visão correta de justiça. Entendeu? Então, o Acã, seus filhos e suas filhas foram apedrejados e depois queimados ainda pelo povo de Israel. Tudo isso porque apenas o Acã cometeu o crime. Foi o Acã, apenas o Acã, que furtou a capa babilônica, os utensílios de prata, os utensílios de ouro. Foi apenas o Acã. Somente o Acã deveria ser punido, mas não. Seus filhos foram punidos e nada fizeram. Foram punidos apenas porque eram filhos de Acã. Entendeu? Então a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse mostra nas lendas bíblicas, nos relatos ali imaginários, mostra que o Deus hebreu punia seres inocentes em razão da ação de seus pais. O que é um verdadeiro absurdo, não é? Hoje no Brasil isso não existe mais. Aqui no Brasil somente responde por um crime aquela pessoa que praticou esse crime. Se um pai brasileiro hoje comete um crime de homicídio, somente esse pai vai responder pelo homicídio. Seu filho nada tem a ver com isso. É um ser inocente diante desse homicídio praticado por seus pais. Entendeu? Feito isso, agora você entendeu, não é? Agora vamos aqui ao quadro para que você entenda ainda melhor. Muito bem. Então vamos aqui. Você entenda aí. Deus foi justo ao punir a família de Acã em relação a um fato praticado apenas pelo Acã? Claro que não, não é? Na página 146 do livro que aí está, o Norman Geisler escreve o que está aqui. O resto ainda virá em outros vídeos, não é? Esse aqui é o primeiro desse título aqui. É a primeira parte. Porque o Norman Geisler, como já disse, ele escreveu muito sobre isso aqui.
Então vou pegar cada trecho, parágrafo, e vou aqui mostrar os erros de Norman Geisler e as deturpações que ele faz com a Bíblia. Portanto, vamos aqui. Escreve assim o Norman Geisler, página 146. Josué, capítulo 7, versículos 15 a 24. Vem a pergunta: Deus foi justo ao punir a família de Acã junto com ele? Problema, escreve o Norman Geisler. Quando Acã, veja aí, quando Acã cometeu um crime passível de morte perante Deus, a Bíblia diz que seus filhos foram apedrejados junto com os pais por todo o Israel, que, depois de apedrejá-los, queimou-os. Versículo 25. Contudo, as Escrituras, a Bíblia, não é? As Escrituras declaram que Deus não pune os filhos pelos pecados de seus pais. Ezequiel 18, 20. Nem destrói o justo com o ímpio. Gênesis 18, 23. Muito bem. O que é isso aqui que eu acabei de dizer? É mais uma contradição, gente, que está em toda a Bíblia. O que está em Josué, capítulo 7, versículos 15 e 24, contradiz, é contrário ao que está em Ezequiel, capítulo 18, 20. É contrário. Vou explicar daqui a pouco. Correto? São coisas diferentes. Muito bem, mais uma observação aqui. O Norman Geisler escreve que Deus, o Deus hebreu, não destrói o justo com o ímpio. Certo? Ele separa o justo do ímpio. Não. E o Norman Geisler faz referência a Gênesis 18, 23. Ora, o que está em Gênesis 18, 23 e nos versículos seguintes é mais uma prova de que o Deus hebreu, ele destrói o justo, a pessoa justa, com o ímpio, com a pessoa injusta. Deus destrói o justo com o ímpio, e não o que diz aqui o Norman Geisler. Leia lá o que está em Gênesis 18 todinho, e no final você vai ver que o Deus hebreu, mais uma vez aqui, destrói o justo juntamente com o ímpio. Deus não consegue separar o pecador do não pecador. Certo? Portanto, isso aqui é mais uma referência errônea do próprio Norman Geisler. Muito bem. Então vamos aqui, no primeiro vídeo, olha aqui o quadro, a Bíblia. Vamos mostrar aqui mais um exemplo de contradição. Essa contradição aqui, gente, está em toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. Tá? Então é essa aqui, vamos lá o título. Deus pune os filhos pelos pecados dos pais. E Deus não pune os filhos pelos pecados dos pais. São duas afirmações aqui diferentes, né? E elas são contraditórias. Uma aqui anula a outra. Veja bem, Deus pune e aqui é Deus não pune. E tudo isso aqui está na Bíblia. Quem escreveu, como esse exemplo aqui, que Deus pune os filhos pelos pecados dos pais, quem escreveu o que está aqui, o escriba que escreveu o que está aqui, não foi, obviamente, o mesmo escriba que escreveu o que está aqui. É por isso que são pontos de vista diferentes, entendeu? Quem escreveu o que está em Êxodo, capítulo 20, versículo 5, foi uma pessoa, obviamente. E essa pessoa que escreveu o que está aqui, ela não escreveu o que está aqui, porque o que está aqui contraria o que está aqui. Entendeu?
Então quem escreveu Êxodo 25 foi uma pessoa. E quem escreveu o que está em Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, foi outra pessoa que pensava diferentemente dessa pessoa que escreveu Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Entendeu? Muito bem. Em Êxodo, capítulo 20, versículo 5, temos assim de forma resumida: Deus zeloso, eu sou Deus zeloso, que visito, veja aqui, visito a iniquidade dos pais, olha aqui, nos filhos. Entendeu? Aqui, e veja que isto aqui, Êxodo 20, versículo 5, é muito importante porque na lenda bíblica fazem parte aqui, isso aqui faz parte, melhor dizendo, dos 10 mandamentos. E lá nos 10 mandamentos, que na verdade não são 10 mandamentos, veja, ali está escrito nos 10 mandamentos que o Deus hebreu pune os filhos pelos pecados dos pais. Veja aqui, ó. Visita, ou seja, o Deus hebreu pune a iniquidade, o pecado dos pais, ele pune nos filhos. Olha aqui, os filhos inocentes recebendo punição do Deus pelo que seus pais fizeram. Entendeu? Isso, gente, nos próprios 10 mandamentos. Deus punindo aí os filhos pelos pecados dos pais. O que isso aqui é um atraso do mundo antigo. Já o que está aqui em Ezequiel 18, 20, é um pensamento aqui certo do escriba hebreu. Este escriba aqui, ele era contra os filhos pagarem pelo que seus pais fizeram. Este hebreu aqui era indiretamente contra o que está nos 10 mandamentos. Certo? Então veja aqui, ó. Deus não pune os filhos pelos pecados dos pais. Está assim. O filho, veja aí, ó. O filho não levará, olha aqui, a iniquidade do pai, que é o que está aqui, contrariamente, nos 10 mandamentos. Aqui, o filho leva a iniquidade dos pais. O filho aqui, nos 10 mandamentos, ele sofre injustamente a punição em relação ao que seus pais fizeram. Isso aqui é um erro gravíssimo. E aqui, Ezequiel 18, 20, conserta esse erro que está nos 10 mandamentos. Entendeu? Então aqui, ó, o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. Isto aqui, gente, é uma coisa linda, uma coisa avançada. É o grito de um escriba hebreu, que escreveu isso aqui há muitos e muitos anos, mostrando a injustiça que é um filho levar uma punição por causa da ação de seu pai. É um absurdo. Então o escriba hebreu está dizendo isso aqui, que o que está nos 10 mandamentos é um atraso, é um absurdo. E aqui está, nos 10 mandamentos, o Deus hebreu condenando, punindo os filhos em razão da iniquidade de seus pais. Já aqui é diferente. O filho aqui não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. Então aqui em Ezequiel 18, 20, se um pai aqui cometesse um crime, só o pai poderia responder por esse crime, seu filho não. Essa é a visão boa do escriba que está aqui. Já a visão errada do escriba é essa que está nos próprios 10 mandamentos, em que aqui os filhos são punidos por causa dos pecados de seus pais. Entendeu, gente? Pois é, gente. O certo aqui é o que está em Ezequiel 18, 20, não é?
o filho não pode responder pelas ações praticadas por seus pais, nem os pais pelas ações praticadas por seus filhos. Aqui está o pensamento bonito do escriba que escreveu o que está aqui, condenando o que está nos próprios 10 mandamentos, em que os filhos respondiam pela iniquidade de seus pais, não é? Você viu aí. Muito bem. Este é o primeiro vídeo dessa etapa aqui, não é? Porque, como já disse, o Norman Geisler escreve muito sobre o que está aqui. E quando ele escreve muito, quanto mais ele escreve, mais erros ele comete. Quanto mais o Norman Geisler escreve, mais absurdos, mais deturpações bíblicas ocorrem. Portanto, esta é a primeira parte. Vou encerrar esse vídeo com o comentário pequeno feito pelo Edson Martins, que acompanha meu canal no YouTube aí há muitos anos. O Edson Martins fez um comentário sobre os vídeos aqui, essa série Norman Geisler. Então você ouvirá agora o comentário de Edson Martins, acompanhado aí por imagens aqui de Fortaleza. Muito obrigado. Edson Martins assim escreve: Geisler, Howe, Craig e outros apologistas cristãos não passam de homens bobos, infantis. Infelizmente, o mundo está recheado de pessoas, por incrível que pareça, muito mais bobas, ingênuas que eles. Por isso, fazem sucesso nesse meio. Os arranjos inúteis, bobos, que eles se contorcem para dar um ar de veracidade, e o esforço inútil para advogar a favor do Deus cristão, só os expõe ao ridículo. Só faltou ele dizer que o rei Saul enganou a Deus quando colocou aptidões falsas no seu currículo. Mais um vídeo fabuloso, bem explicado, sem margem para dúvidas.